Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Conosco na bancada, como sempre, para o seu bom dia, João Jabbour. Bom dia, bem-vindo ao Café com Política, Jabbour. Bom dia, Café, amigos, ouvintes. Vamos em frente. Kleber Santos, bom dia. Bom dia, Café, bom dia, Jabbour, Repete, bom dia. Repete o seu bom dia, por favor, Kleber. Bom dia, Café, bom dia, Jabbour, bom dia, Bizarra, e bom dia, ouvinte que está aí, internauta, que nos honra com a sua audiência nesse momento. Bom dia, meu caro Bizarra. Muito bom dia a todos na bancada. E hoje o nosso entrevistado é o ex-ministro Sérgio Fernando Moro. Ele é jurista, ex-magistrado, professor universitário e político brasileiro. Filiado à União Brasil, foi juiz federal, professor da Universidade Federal do Paraná e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Nasceu em Maringá, no Paraná, dia 1º de agosto. Exatamente no dia do aniversário da cidade de Bauru. Então tem aí uma ligação com a nossa cidade, no mesmo dia da nossa fundação, o nascimento aí de Sérgio Moro. Ele é de 1972, tem 49 anos e se notabilizou nacional e internacionalmente pela Operação Lava Jato, que desvendou um enorme esquema de corrupção no setor público federal. Atualmente, ele é pré-candidato, mas não há uma definição ainda sobre o cargo a que ele vai concorrer, podendo ser desde presidente da República até deputado federal. Isso e muito mais, ele que vai nos contar nessa importante e exclusiva entrevista do Café com Política. Meu caro Sérgio Moro, bem-vindo ao Café com Política. Obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, é um prazer ter sido convidado aqui para o Café com Política, estar falando para Bauru e para toda a região. Um grande prazer aqui. Fiquei feliz em saber essa coincidência de data da minha data de nascimento e data da criação da cidade, né? Eu sou mais novo, no entanto, que Bauru, né? Que Bauru já tem algum tempo, né? Enquanto eu um pouquinho mais novo. 125 nós temos aqui. E coincidentemente foi o dia que eu conheci minha atual esposa, então também dia 1º de agosto é um marco para mim, olha só, fazendo média com a patroa aqui, viu, doutor Sérgio? Tá certo, faz bem, tem que sempre agradar a esposa, viu? Elas que mandam, né? É verdade. Ô Moro, antes a gente exatamente dos temas aqui, ontem nós fizemos a postagem da sua participação aqui e nós temos uma cooperação entre o Jornal da Cidade de Bauru, a 96 FM, e usamos muito as redes sociais, e ali os comentários da sua presença foi um misto de ódio e amor. Como é que você enfrenta essas questões, né? Porque de um lado tem aqueles que são simpatizantes do Lula, que acabam vendo em você aquela ação que levou o ex-presidente à prisão. E tem os bolsonaristas que viram a sua saída do governo federal não com bons olhos. Como é que você responde a essas observações, principalmente em redes sociais, neste misto de admiração e ao mesmo tempo de, vamos dizer assim, de uma certa restrição ao seu nome? Olha, as redes sociais são relevantes, mas elas também não refletem exatamente o pensamento do brasileiro médio. O que eu posso dizer é que eu cumpri o meu dever, entendeu? Como juiz, eu aplicava a lei. E o que a gente tinha ali foi o maior caso de corrupção da história do Brasil, revelado, entranhado na Petrobras, entranhado na administração pública. Então eu fiz o meu papel como juiz. Infelizmente, algumas das pessoas afetadas, por exemplo, o próprio ex-presidente Lula, ele tem lá os seus fãs, né? Às vezes até um caráter um pouco de seita, de um pouco fanatismo de algumas pessoas que não querem reconhecer, né, as fragilidades, as vulnerabilidades. Mas a gente sabe ali o que aconteceu durante o governo do PT, né? A roubalheira do mensalão, a roubalheira depois do petrolão, e eu cumpri meu dever. Eu nunca tive nenhuma animosidade pessoal em relação ao ex-presidente. Agora, como juiz, eu não posso simplesmente virar o rosto de lado e não fazer o meu trabalho. Aí eu fui para o governo federal, também com a expectativa de que a gente pudesse transformar o país, de melhorar o país, e como muitos brasileiros, eu me decepcionei, né? Eu vi que, infelizmente, que esse projeto, por exemplo, de consolidar o combate à corrupção, não estava dentro da agenda do presidente da República. Eu consegui avançar, principalmente combate ao crime organizado, redução do crime violento, mas essa parte de combate à corrupção, que para mim era essencial, eu não tive ali o apoio do presidente. E eu saí do governo
Então, eu diria o seguinte, se o preço a pagar pela coerência e pela integridade for a incompreensão de alguns, muitos, inclusive, manipulados, né, por fake news, por narrativas que não correspondem à realidade, paciência. O que eu posso fazer apenas é me defender com a verdade, né, e manter a consciência tranquila. Bom dia, Sérgio Moro. Meu nome é João Jabur, sou diretor de redação do Jornal da Cidade. Para a gente recuperar um pouquinho a história e aquilo que o tornou muito conhecido no Brasil e também fora do país, sobre a Lava Jato. Você faria tudo da mesma forma hoje ou concorda com total ou parte das decisões e avaliações aí de que teria havido excessos e alguns abusos na condução de todo esse processo que culminou com a prisão do ex-presidente Lula? Não, eu não diria que teve excessos, não. O que a gente fez? Quem foi processado, quem foi julgado, condenado e quem foi preso, estava em duas situações. Pagou o suborno, propina, né, que a gente chama vulgarmente, ou recebeu propina. Isso é crime. Quando a gente vê isso, tem que ter consequências. Um grande problema do Brasil é que nós somos ainda uma república de privilégios, né? E entre esses privilégios, a gente tem o privilégio de roubar e não ser punido das nossas classes poderosas, né? Se você é poderoso politicamente ou economicamente, a lei não chega em você, a lei é para os outros. Então, a Lava Jato foi um marco em que a gente rompeu essa tradição de impunidade. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam no excesso. Mas qual foi o excesso? Aí fala o PowerPoint do Deltan. Mas espera aí, uma operação daquele tamanho, a gente recuperou 6 bilhões de reais só para a Petrobras. A própria Petrobras divulgou esse dado oficialmente neste ano. Bilhões, né, não milhões. Nós conseguimos fazer com que pessoas que se achavam acima da lei, donos de grandes empreiteiras, serem julgados e responsabilizados pelos seus atos. Não punir a pessoa porque é dono de empreiteira, mas porque tinha pago suborno. Fizeram o império da corrupção. E a mesma coisa em relação à classe política. Ex-presidente da Câmara, senadores, deputados, o ex-presidente da República. Mas quando se faz isso, não se faz aí com ódio, com vingança, não. É uma questão de justiça. Então a gente estava construindo a Lava Jato, mais do que combate à corrupção, é a construção de um império da lei. A lei tem que valer para todo mundo. E você só constrói uma grande democracia e uma economia robusta com base em integridade, com base na ética, e com base numa ideia de que a lei vale para todo mundo. Vocês que têm a responsabilidade aí da imprensa e do próprio jornal, né, diretor de redação, como você mencionou, não tem como você chegar na tua redação lá para o pessoal que trabalha com você e dizer, olha, agora é cada um por si. Não precisa mais seguir ética, não precisa mais ter integridade, pode passar a mão no dinheiro aqui do caixa da empresa, cada um por si. Era isso que estava acontecendo no Brasil, e aí não tem como dar certo. Então, assim, não vejo excesso. São 7h39, estamos entrevistando no Café com Política o ex-ministro, ex-juiz também, Sérgio Moro. Kleber Santos. Bom dia, doutor Sérgio Moro. Aqui Kleber Santos, sou jornalista e especialista em comunicação política e eleitoral. A Operação Lava Jato realmente foi uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do nosso país. Pela primeira vez, nós vimos ali políticos famosos, empresários poderosos, foram condenados e mandados para a prisão, para a cadeia. As suas sentenças, elas foram confirmadas em tribunais regionais federais, depois no Tribunal de Justiça. Só que os réus recorreram ao Supremo e aí tudo desmoronou. O STF está revisando e cancelando suas decisões. Qual é o seu sentimento diante disso?
que é um sentimento do povo brasileiro, Kleber, de retrocesso. No fundo, o Supremo apoiou a operação, né? A própria prisão do ex-presidente Lula, ela ocorreu porque o Supremo autorizou. Em março de 2018, havia um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal que foi denegado. Aí o Tribunal da 4ª Região ordenou a prisão do Lula, porque ele tinha sido condenado em segunda instância, condenado já na apelação, e nós cumprimos a decisão. Aí 3 anos depois vem lá parte do Supremo Tribunal Federal dizer que não foi bem assim, né, que tinha que ter sido julgado em outro local, que o Lula tinha sido perseguido. Não teve perseguição nenhuma. O que eles chamam de perseguição? Foram proferidas decisões desfavoráveis ao Lula. Isso não é perseguição, isso faz parte de um processo judicial. Qualquer processo judicial, você tem 2 partes, o autor e o réu. E aí o juiz vai proferir decisões favoráveis ao autor e decisões favoráveis ao réu. E foi um trabalho institucional. Então tem uma frustração, tá, em relação a isso, que não é minha, não é uma questão pessoal. Na verdade, quem está perdendo é o país. A gente está retrocedendo no combate à corrupção, e quando a gente vê esses criminosos, né, bandidos sendo soltos, corruptos, né, e corruptores, é a mesma sensação que a gente tem quando vê muitas vezes alguém responsável por um crime violento, alguém que cometeu um roubo armado, alguém que cometeu às vezes um assassinato, que a nossa justiça não funciona bem. Agora, também faço aqui uma ressalva, Kleber. Eu critico, e acho que tem que ser criticado veementemente, que o Brasil perde com isso, mas a gente não pode também defender aí agressões físicas a ministro do Supremo, ou invadir prédio do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem que demandar, e é isso que eu estou fazendo, que eu voltei para a vida pública, é continuar levantando aquelas bandeiras da integridade, defender as reformas necessárias para que a gente tenha um país mais limpo, mais íntegro, e do outro lado cobrar do próprio judiciário. Olha, cadê a punição dos criminosos? O judiciário tem que dar uma resposta para isso. Ele não está lá à toa, ele está lá para fazer um trabalho para a população. Agora 7h mais 43. Doutor Moro, aqui é o Ricardo Bizarra. A Polícia Federal, ela concluiu nessa semana, né, que os hackers que acessaram as mensagens dos integrantes das Lava Jato, eles agiram sozinhos e não foram pagos, inclusive para invadir o aplicativo de mensagens, né, o Telegram. Como que o senhor recebe essa informação e o que isso muda na defesa em relação ao senhor e também aos membros da Lava Jato? Não muda nada, eu não fui acusado de nada, né? Eu fui vítima, nesse caso, de um crime. Hackers invadiram aparelhos aí que eram utilizados por procuradores, né? Violaram a privacidade deles e colocam essas mensagens, utilizam essas mensagens, né, para anular condenações de criminosos perante os tribunais. O que eu acho surpreendente é que, por exemplo, parte do Supremo Tribunal Federal não vê problema nenhum em ficar usando essas mensagens que foram obtidas por violação de privacidade de juízes e de procuradores. Mas essas mensagens, vamos colocar, não mostram que algum inocente foi condenado, não mostram fraude, não mostram que alguma prova foi forjada, não mostram que alguma prova foi excluída. Essas mensagens, na verdade, eu chamo isso de farsa-jato. Farsa-jato, no fundo, foi utilizado apenas para quê? Para soltar criminoso. Agora, se eles agiram sozinhos, se eles foram pagos, se a polícia... Eu não vi esse relatório, porque eu gostaria de ver esses termos do relatório da polícia. Se eles agiram sozinhos, ou se eles agiram influenciados ou a mando de alguém, tá? Essa é uma questão que, para mim, ainda permanece aberta. O que a polícia deve ter decidido é que ela não encontrou provas, isso é normal numa investigação, de que tenha havido alguém comandando a ação dos hackers. Mas não muda a natureza do crime, e não muda o fato de que a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT.
recuperou, como eu disse aqui, a Petrobras, por conta do Lava Jato, 6 bilhões de reais. E os danos foram muito maiores. Daí a gente se pergunta, por que o combustível está caro? Por que o Brasil não cresce o que ele poderia? Por que tem tanto desperdício de dinheiro público? Por que falta dinheiro lá para construir hospital, para dar leito para as pessoas, para boas escolas? É por isso, porque a gente tem uma cultura, infelizmente, uma cultura da corrupção. A Lava Jato representou uma quebra disso, mas agora a gente está vendo esses retrocessos. Daí a necessidade da gente levantar essas bandeiras e falar, né? Eu acho surpreendente que praticamente quase ninguém, né, de candidatos que estão se apresentando nesse ano de 2022, quase ninguém está falando em combate à corrupção, como se a corrupção tivesse acabado no Brasil. Bom, nosso ouvinte aqui, o Sérgio Muriçoca, elogia o seu trabalho frente a... Enquanto juiz combatendo a corrupção, ele entende que as pessoas não entenderam esse trabalho e ele está fechado com o Moro, seja lá o cargo que concorre. Então aqui um ouvinte nosso elogiando. Ministro, ex-ministro, vamos falar um pouquinho da sua passagem no governo Bolsonaro. Uma das críticas, entre várias outras, é o formato da sua saída. Não é comum no Brasil, né, uma entrevista coletiva no molde que o senhor organizou para explicar tudo o que aconteceu, né? Nós tivemos, por exemplo, semana passada a saída, ou essa semana, do ministro de Minas e Energia. Ele acabou até agradecendo o espaço. A gente sabe que o impasse ali estava muito voltado à questão da política de preços da Petrobras ou a possibilidade de uma privatização. Para esses críticos em relação ao formato da sua saída, principalmente aquela entrevista coletiva, o que o senhor tem a dizer? Olha, eu acho que eu devo a verdade, né, à população brasileira. Então eu tive que sair. Houve uma interferência na Polícia Federal e eu tive que sair. Eu tive que explicar os motivos da minha saída. Aí em seguida foi lá instaurado um inquérito, né, pelo Procurador-Geral da República. Eu, na verdade, não queria que fosse instaurado esse inquérito. Esse inquérito foi mais instaurado para me perseguir do que para qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu dei a explicação, falei o que tinha acontecido e por que eu estava saindo. Veja, eu tenho que manter a coerência. Por que eu entrei no governo? Eu entrei para consolidar o trabalho que estava sendo feito contra a corrupção. E a gente fez boas coisas. O pessoal às vezes se esquece, mas no ano de 2019, que foi o ano da minha gestão no Ministério da Justiça, a gente teve uma queda da criminalidade geral no país. Por exemplo, assassinatos caíram 22% de 2019 para 2018. Foram praticamente 10 mil brasileiros que deixaram de ser assassinados a menos em 2019 em relação a 2018. Esse é um número que me orgulha muito. Crimes de roubo a banco, por exemplo, caíram impressionantes 30%. E são dados que você encontra, por exemplo, no IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então não são dados simplesmente jogados. A gente implementou ali uma série de políticas, a meu ver, extremamente importantes, que contribuíram com essa redução. Como, por exemplo, a gente reagiu rapidamente às crises de segurança no Ceará, quando teve aqueles atentados lá no Ceará do crime organizado. O governo federal foi para cima, mandou Força Nacional, mandou Polícia Rodoviária Federal. A gente tirou os criminosos mais perigosos do Ceará e transferiu para presídios federais. A gente mandou uma força de intervenção penitenciária federal. A gente revitalizou, saindo aqui da crise do Ceará, né, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é um instrumento poderosíssimo para a elucidação de crimes graves, especialmente crimes violentos. A gente fez a transferência aqui em São Paulo das lideranças do PCC, né, que estavam lá em Presidente Venceslau, com plano de resgate, com ameaça a promotor, com ameaça a juiz. A gente pegou aquela cúpula toda do PCC, não só o chefão, e mandamos lá para presídios federais de segurança máxima, algo que ninguém teve coragem de fazer antes da gente. Então a gente conseguiu ali bons resultados com essas e outras políticas. Tivesse mais tempo eu detalharia tudo que a gente fez. Então a gente alcançou bons resultados. Mas assim,
Eu fui para o Ministério da Justiça, e isso que a população brasileira confiava em mim, eu fui para quê? Eu fui para consolidar o combate à corrupção. E aí, quando eu não tive apoio do presidente, eu tenho que sair. Mas eu não posso sair e não dizer a verdade. Tenho que esclarecer, né, o que aconteceu. Doutor, o que o senhor mais gostaria de ter feito como ministro e não conseguiu? Qual foi a sua maior frustração na passagem pelo Ministério da Justiça? Acho que são esses temas relacionados, tá, ao combate à corrupção. Por exemplo, a gente sabe que é essencial aquilo que a gente chama de execução da condenação criminal em segunda instância. Tá? Como é que funciona? A gente vê esses processos hoje na Justiça. O Ministério Público acusa alguém de cometer um crime. A pessoa vai se defender, ela é julgada. Ela pode ser absolvida ou pode ser condenada, que é a sentença do juiz. A partir daí tem recurso aos tribunais de apelação e aos tribunais superiores. Só que o nosso sistema processual ele é tão generoso em matéria de recurso que se você tem dinheiro para contratar um bom advogado e para sustentar uma causa por anos, você consegue levar esse processo por uma década ou até por 2 décadas. E aí quem cometeu o crime muitas vezes, mas é poderoso, acaba não sendo punido. Por isso que é importante você ter essa execução da condenação em segunda instância, que é mais ou menos assim, olha, a partir do momento que foi confirmada uma condenação criminal por um tribunal de apelação, ou seja, no primeiro recurso, você já pode executar a pena. Tá? Isso é essencial para a gente quebrar a impunidade dos crimes praticados por poderosos. O Supremo decidiu durante a Lava Jato que poderia se executar a pena após a condenação em segunda instância. Isso foi uma decisão de 2016 e foi influenciada pela Lava Jato. Aí chegou em 2019, novembro de 2019, o Supremo mudou a decisão, né? 3 anos depois, sem que tivesse alteração na formação do Supremo, uma decisão que tinha sido 7-4 a favor da execução em segunda instância virou, de repente, 6-5. Na época, eu como ministro, fui falar com os ministros do Supremo, olha, precisa manter a execução em segunda instância, é importante, me manifestei publicamente, mas ainda assim o Supremo reviu a decisão, foi daí 6-5, uma decisão dividida, e um monte de criminosos foi colocado em liberdade. Aí eu fui no Congresso defender, olha, se o Supremo decidiu assim, vamos então mexer na Constituição, vamos modificar a lei para que a gente tenha execução em segunda instância. Mas o Congresso é resistente, né, a essa mudança, e do outro lado, o presidente da República também não se importava com isso, não me deu apoio também nesse momento. Então acho que talvez a principal frustração tenha sido isso, né, porque isso seria essencial para que a gente pudesse avançar no combate à impunidade no Brasil. Ora, Moro, sua carreira era uma carreira consolidada como juiz, aceitou o desafio de ser ministro. Há um arrependimento de ter aceitado esse convite de ser ministro do Estado do governo Bolsonaro? Não, é um desapontamento, viu? Porque o que aconteceu, eu sabia que ia ter uma reação contra a Operação Lava Jato. Tá? Essa reação ia vir, quer eu estivesse no Ministério da Justiça ou quer eu estivesse no Judiciário. Porque, veja, não é uma questão pessoal, né? As pessoas acham que é uma questão pessoal, não é uma questão pessoal. Na verdade é o seguinte, existe um sistema de impunidade, né? Existem as pessoas que buscam impunidade. Nós somos ainda, infelizmente, uma república muito marcada por esses privilégios. Então essa reação não foi a reação à pessoa, essa reação foi a reação ao que foi construído, ao avanço que nós tivemos no combate à corrupção. Então, eu sabia que ia ter essa reação e eu vi, na oportunidade de ir ao Ministério da Justiça, a chance de detê-la. Porque aí você está em Brasília, aí você está num cargo-chave da República, você tem condições de apresentar projeto de lei, você tem condições de tentar convencer o Congresso, você tem condições de influenciar o presidente da República. E teria dado certo se tivesse tido o apoio do presidente como
quando foi feito o convite, mas infelizmente não houve, e aí houve esse desapontamento. Mas a decisão de ir ao governo foi uma decisão na época, né, vamos voltar aos relógios lá 2018, foi uma decisão celebrada. A sociedade aprovou, aplaudiu, né, foi feita até uma pesquisa na época que apontava lá uma aprovação de mais de 80% por essa aceitação. Porque as pessoas querem o quê? Elas querem que o Brasil mude, seja transformado. Daí também o motivo de eu estar aqui, né, ter retornado à vida pública, porque alguém tem que carregar essas bandeiras, alguém tem que defender, né, que ética vale a pena, integridade vale a pena, combater a corrupção vale a pena, você ter governo voltado ao bem-estar das pessoas, né, ao bem comum. O pessoal diz, isso é conversa fiada. Não, política tem que ser isso. O governo tem que ser para o bem comum das pessoas e não para proteger ou privilegiar interesses especiais. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de registrar aqui a participação da nossa ouvinte, internauta, a Maria Lúcia Pfeiffer, que nos pede aqui para manifestar todo o apoio dela ao Sérgio Moro, desde a época da Lava Jato até o presente momento, e ela se coloca também à disposição para montar até mesmo um grupo de apoio à candidatura de Sérgio Moro, seja ela qual for. Bom, a pergunta, ex-ministro, é sobre o momento político. O senhor defende o rompimento da polarização entre Lula e Bolsonaro, o senhor acha que deve haver uma nova alternativa, e o senhor tinha uma candidatura à presidência praticamente garantida no Podemos, sem nenhum problema, sem nenhum entrave, sem grandes discussões. O senhor foi à União Brasil e lá a situação não é tão simples assim, é mais complexa, é um partido bem maior, é um partido com outras lideranças importantes do país, tem lá o presidente, o Bivar, falando em pré-candidatura a presidente. As pessoas querem entender o porquê que o senhor fez essa mudança, já que no Podemos o senhor hoje já seria um pré-candidato tranquilamente e com a campanha em andamento, ou a pré-campanha pelo menos. Olha, fiz uma avaliação, eu estava no exterior até ano passado, né? Eu voltei ao Brasil para ajudar a romper essa polarização. E a minha avaliação foi que, para que a gente consiga fazer isso, precisaria ter uma união desse centro, né, dos partidos de centro, ou pelo menos estar num partido com uma estrutura maior, tá? E o que a gente estava vendo é que os partidos desse centro, entre eles o Podemos, estavam ficando todos isolados. Podemos estava isolado, União Brasil isolado, o MDB isolado e o PSDB isolado. E o que a gente vê é que a situação praticamente permanece igual, tá? Agora o Podemos, né, eu tenho agradecimentos evidentemente ao Podemos, mas o Podemos é um partido que tem os seus méritos, mas é um partido de uma estrutura partidária modesta. Então, para funcionar ali, a meu ver, a campanha dentro do Podemos, a gente precisaria ter uma aliança com outro partido, e a gente infelizmente não está vendo isso acontecer. E ali eu vi a oportunidade de ir para o União Brasil e tentar ajudar a construir essa união ou uma candidatura que tenha condições de romper essa polarização. Eu acho que essa polarização, ela faz muito mal para o país, sabe? Que ela divide o país, ela não pacifica, ela não une os brasileiros. A prevalecer a polarização, né, a candidatura de Lula ou de Bolsonaro, a gente vai ter essas eleições e vai ter aquela sensação de vencedores e derrotados, mas uma sensação um pouco do país totalmente dividido, e aí a gente não consegue construir um caminho para o futuro, além dele prejudicar o debate público. Veja, quais são as questões que nós devíamos estar discutindo? Por exemplo, segurança pública. A gente está vendo um aumento na criminalidade com o pós-pandemia. A gente deveria estar discutindo as medidas necessárias para a gente reduzir essa criminalidade. Educação, nós tivemos 2 anos no qual, por conta da pandemia, as escolas públicas não funcionaram totalmente, não funcionaram a contento, com uma perda muito grande do conteúdo de aprendizado das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O que a gente deveria estar discutindo? Como é que você recupera esse tempo perdido para que você prepare
né, os nossos jovens para esse futuro que está cada vez mais competitivo. A gente está vendo esse desmantelamento do combate à corrupção. Então a gente tem que voltar a discutir execução em segunda instância, fim do foro privilegiado, autonomia dos órgãos de controle. E no cenário polarizado a gente não vê discussão de nada. A gente só vê briga, a gente só vê ofensa, e a gente não vai conseguir construir o Brasil que a gente precisa, com mais emprego para as pessoas, né, com crescimento econômico sustentável, inclusivo, e com uma construção, né, de uma grande democracia com base na ética, dentro desse cenário da polarização. E aí vale, né, a tentativa para se buscar encontrar uma solução. Você está acompanhando o Café com Política, entrevista com o ex-ministro Sérgio Moro. São 8h05. Kleber Santos. Doutor, fiquei sabendo que está na gaveta do União Brasil a seguinte chapa: Luciano Bivar, presidente; Soraya, senadora do Mato Grosso do Sul, vice-presidente; e Sérgio Moro, senador. O senhor pode confirmar em primeira mão esse furo aqui para nós do Café com Política, ou pelo menos dizer se tem sentido essa informação? Olha, é uma possibilidade, mas isso está sendo construído, né? O que a gente tem definido hoje muito claramente: o pré-candidato à presidência é Luciano Bivar, do partido, tá? Agora, essa construção de quem vai ser vice, de qual que vai ser o meu envolvimento nessas eleições, qual que vai ser, se eu vou para o Senado, por exemplo, como se está colocando, é o que a gente vai definir nas próximas semanas. Que isso faz parte não só de uma definição minha, uma decisão minha, mas igualmente faz parte de uma construção partidária, né? Ninguém tem um projeto de si mesmo, a gente vai construir. Mas é uma possibilidade, né? A Soraya Tronicle é uma senadora do Mato Grosso do Sul, que tem uma atuação no Congresso Nacional, sempre se colocou como uma pessoa muito sensata, né? É importante valorizar a mulher, a participação feminina na política. Então é uma possibilidade. Agora eu não posso te cravar não, viu? Não posso te confirmar, porque isso tem que ser construído lá dentro. E é uma decisão que não cabe somente a mim. Pelo sorriso, tudo indica que vai ser. Moro, a tua sede está em São Paulo, já resolveu essa questão? Porque havia um questionamento, inclusive, do próprio PT, né, sobre seu domicílio residencial, né, eleitoral. E a outra questão: a sua pré-candidatura à presidência está descartada pela entrada na União Brasil, pelas condições que o partido, pela reação, por ter muita gente. A União Brasil é uma fusão de dois grandes partidos, então muito cacique ele. Duas questões, então: domicílio eleitoral, se está ok no estado de São Paulo, se for candidato a senador seria por São Paulo, e a questão de ter sepultado de vez a sua pretensão para a presidência da República. Olha, transferir de domicílio eleitoral é um direito, né? Então está previsto na legislação, a gente cumpriu lá todos os requisitos necessários. Eu tenho meus vínculos aqui com São Paulo, e foi uma opção que a gente fez quando eu me transferi para o União Brasil. Nós conversamos a respeito, e eu acho que São Paulo vai ser um estado muito importante. Bem, já é um estado, né, mais importante economicamente do Brasil, mas vai ser um estado muito importante politicamente nos próximos anos. Pode ser, inclusive, um baluarte contra a polarização desses extremos. Então, dentro da construção política que eu estava pensando e conversando também com o partido, nós entendemos de fazer essa transferência e apresentar as ideias aqui, né, para a população paulista. Olha, o que importa é que o que você leva lá, o que você defende, né? Quais são as bandeiras que você carrega. A gente sabe que o paulista, né, é um povo trabalhador, dedicado, um povo sério, um povo que não compactua nem com essa criminalidade elevada, nem com essa impunidade da grande corrupção, além de querer ver o governo funcionar, né? É uma população muito pragmática. E é isso basicamente o que a gente defende. Então fiz essa transferência. Teve ali algum ruído, principalmente provocado por partidos, né, por exemplo, o PT, e levantou lá polêmicas que na verdade não existem. A gente está muito bem tranquilo em relação a essa situação.
E quanto ao projeto presidencial, olha, o partido hoje tem o pré-candidato Luciano Bivar. Nós vamos apoiar, né, o Luciano Bivar da melhor forma e vamos aguardar humildemente a essas definições quanto a exatamente como eu vou me posicionar em 2022. Doutor Moro, eu queria aqui repercutir um pouquinho uma fala que o senhor fez nessa semana, né, onde o senhor classificou as negociações para uma unificação da terceira via como um saco de gatos e também como uma confusão, saco de gatos e confusão entre aspas aqui na fala, na sua fala, né? Inclusive já negou, como você disse aqui, a concorrer como vice do Luciano Bivar. Ao mesmo tempo, Moro, os dirigentes de partidos como o MDB, o PSDB e também o Cidadania enxergam esse seu protagonismo nesse apoio como inclusive um cabo eleitoral num possível nome para essa terceira via. Você acredita neste seu protagonismo e se caso então tenhamos um nome para essa terceira via, o senhor deve participar efetivamente? Olha, eu apoio o rompimento da polarização, tá? A polarização é muito ruim para o país. Vejo Luciano Bivar, Dória, Tebet como opções muito melhores, tá, do que a dos outros dois extremos. As pessoas têm suas preferências. Eu acho que o centro político tem que ser um centro moderado. Tem que ser firme em princípios e valores, mas tem que ser moderado politicamente. Que o Brasil quer que o Brasil volte a crescer com emprego, né? Que o governo pare de atrapalhar e passe a ajudar a vida das pessoas. A gente está vendo essa inflação aí de 12% nos últimos 12 meses. A gente tem visto alguma recuperação da economia, mas ainda muito inferior àquilo que é necessário para colocar as pessoas dentro do mercado de trabalho. E a gente não tem visto proposta, né, desses dois candidatos dos extremos. Qual que é a proposta para a retomada da economia, para o Brasil voltar a crescer? O Lula até inclusive tem a audácia de dizer que política econômica é para discutir depois das eleições. Ele quer o que? Um cheque em branco da população brasileira? Enfim, o que eu falei ali é uma crítica, porque o grande problema, a meu ver, da terceira via é essa vaidade, essa ideia de que, olha, o que a gente ouvia muito, eu aceito a terceira via, a composição, a unificação, desde que eu seja o cabeça de chapa. E tinha uma cobrança muito grande da imprensa, tinha uma cobrança muito grande da imprensa para a gente ter essa unificação. Então eu fui o único desse pessoal, inclusive, que deu um passo para trás. Falei, olha, eu tenho a candidatura aqui presidencial, eu tenho aqui 10% nas pesquisas, tá? Mas eu vejo pelas condições objetivas na qual eu me encontro, que isso não é suficiente para você ganhar a eleição presidencial. E eu não estou indo lá na campanha presidencial para fazer bonito, entendeu? Para ter uma performance. Eu quero romper a polarização. Então eu dei esses passos para trás para tentar construir algo mais robusto, né? O que a gente está trabalhando, e eu acho que falta um pouquinho, né? Todos os demais envolvidos deveriam ter um pouco de compreensão do momento delicado que vive o país. E é o que aconteceu nesse cenário. O que se percebeu no União Brasil? Que o PSDB está dividido, tem muitos ali que não querem apoiar o Dória, e eu acho que, não quero me meter em assunto de outro partido, mas eu acho que o PSDB deveria se definir, porque aí fortalece o candidato. E do outro lado, a própria Simone Tebet também num partido dividido, que também acho que devia se definir, né, o candidato, e aí você fortalece, entendeu? E dentro daí o que a União Brasil percebeu, essa divisão, né, a União Brasil colocou, olha, a gente tem uma definição, tem consenso no partido, o Luciano Bivar, né, e ele foi colocado como pré-candidato. E essa é a situação de hoje. Então o que falta um pouco é de desprendimento, né, para que a gente tivesse conseguido construir um centro unificado capaz de romper essa polarização. Porque veja, muita gente ouvia assim, você é um empecilho para essa unificação porque você tem os percentuais mais altos, mas você está dentro do Podemos, que é um partido
como eu disse, tem os seus grandes méritos, mas é um partido mediano, e isso não é suficiente para você ganhar a eleição, só que você está travando o caminho dos outros. Bem, não sei, eu não acho que isso era exatamente verdadeiro, mas se é esse o problema, eu dou uma recuada para retomar, né, para a gente conseguir avançar nessa construção. Mas mesmo com a minha saída, né, não se viu essa construção. São 8h14. Você está acompanhando o Café com Política e hoje entrevistando o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. João Jabor. Dois assuntos têm permeado esse período pré-eleitoral, inclusive confirmando o diagnóstico que o Moro faz de que os grandes temas nacionais com essa polarização acabam não sendo debatidos, né? Esses dois temas são o temor das urnas serem fraudadas e também o temor até mesmo de um golpe, um possível golpe que estaria a caminho, que estaria em andamento. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor enxerga essas duas questões. O senhor teme pelas eleições, pela corretude do processo eleitoral, fraude em urna, esse tipo de coisa, e o senhor acha que pode haver a possibilidade, haveria um golpe em gestação, caso, por exemplo, o presidente não fosse reeleito? Olha, a resposta para as duas questões é não. A questão das urnas, a gente tem que ser um pouquinho aqui objetivo nisso. A gente tem que basear as nossas avaliações em provas, né? Em evidências. E nós tivemos eleições com essas urnas desde a década de 90. Eu não vou botar aqui o ano exato, porque confesso que não me lembro. E nunca houve questionamento, né? Nunca houve questionamento sobre a eficiência dessas urnas ou sobre fraude nessas urnas. Aliás, a gente tinha mais questionamentos antes nas cédulas de papel, nas contagens, do que propriamente nas urnas eletrônicas. Então, sem que haja uma evidência, algum indicativo de fraude, de que as urnas possam ser fraudadas, fica muito no terreno especulativo. Até acho que se poderia, né, discutir para essas eleições, não há tempo hábil, mas para próximas, alguns mecanismos, né, já que existe parte dessa demanda, mas assim, sem que a gente tenha algo palpável para dizer de possibilidade de fraudes, né, acontecerem, eu acho muito temerário nós ficarmos questionando essa legitimidade das urnas, porque é isso que na verdade acontece, sem que nós tenhamos alguma base real para fazer esse questionamento. Então, um método de eleição que vem funcionando há mais de uma década, não vejo por que questioná-lo agora. A outra questão do golpe, né, eu acho que essa é uma questão complicada pelo seguinte: é o tipo de assunto que a gente não deveria ser objeto das nossas preocupações. Porque a gente pressupõe o quê? A democracia, a estabilidade das instituições. O próprio fato de você fazer essa pergunta, que é uma pergunta natural no contexto, né? Mas o próprio fato de ter a necessidade de fazer a pergunta é algo ruim, que já mostra que tem alguma coisa errada, um mal-estar. Mas falando sinceramente, eu não creio nessa possibilidade que haja um golpe ou qualquer ruptura institucional. Eu acho que é mais ruído e tensão pré-eleitoral do que propriamente uma chance real de acontecimento. Então, uma última pergunta ao ex-ministro Sérgio Moro. Kleber Santos, por gentileza. Doutor, o mundo político por dentro o surpreendeu ou é do jeito que o senhor imaginava? Olha, a minha bandeira é muito difícil, viu? Porque essa bandeira do combate à corrupção, né, quando você tem ela entranhada muitas vezes em algumas das nossas instituições, às vezes até um pouco tolerada culturalmente, ela sofre muita resistência no mundo político. A gente já tinha visto antes, mesmo antes de eu entrar no Ministério da Justiça, o Ministério Público teve aquele projeto, né, 10 medidas contra a corrupção, que acabou não sendo aprovado
Mas às vezes também saem coisas positivas, mesmo nessa área do Congresso. O Congresso, por exemplo, aprovou em 2016, na esteira ali da Lava Jato, a nova lei das estatais, que melhorou a governança das nossas estatais, inclusive colocando lá requisitos técnicos para alguém ser indicado, por exemplo, ao posto de presidente, diretor da Petrobras ou dessas outras estatais, o que é absolutamente necessário. Depois, entretanto, a gente viu uma reação, né? Veio do Congresso, veio de parte do Supremo Tribunal Federal e veio também da Presidência da República, a gente tem que admitir isso, que acabou enfraquecendo isso. Então, assim, o mundo político, não vou dizer que ele... seria interessante que essas práticas, né, que às vezes comprometem um pouco a imagem do mundo político, que se diz falta de transparência, falta de governo voltado mais ao bem comum, seria importante que nós mudássemos não só essas práticas, mas também essas percepções. Por isso, uma das coisas que eu defendo, tá, seria uma reforma importantíssima, seria o fim da reeleição para todos os cargos, para presidente da República, né, para governadores, porque isso não funcionou bem no país. Porque quem é eleito muitas vezes para chefe do Poder Executivo começa já desde o primeiro dia a planejar sua reeleição. E nem sempre isso favorece, né, um governo voltado ao bem comum, porque às vezes se sacrifica o dia, né, se sacrifica o momento, ou melhor, se sacrifica o futuro em prol de uma medida populista no presente. Vai se hipotecando o futuro dos brasileiros. Então, eu não vou dizer que me frustrei, não. Eu vejo que é um mundo difícil. O mundo tem que ter muito diálogo, tem que ter muita paciência, mas se a gente não usa a política para transformar e melhorar a vida das pessoas, né, se a gente abdica desse instrumento, a gente abdica também daquilo que a gente chama de autogoverno, que é a própria ideia da democracia. Então a gente tem que ter fé na democracia e que a gente consegue melhorar o mundo, ainda que não na velocidade que a gente gostaria. Muito bem, queremos agradecer a participação do ex-ministro Sérgio Moro aqui no Café com Política. Moro, muito obrigado. E definindo a candidatura, naturalmente vai percorrer o estado e obviamente aqui a cidade de Bauru e região. Obrigado pela entrevista e o seu abraço aqui para a nossa audiência para a gente finalizar. Muito obrigado. Eu certamente devo visitar Bauru e a região. A gente está circulando, a ideia de circular pelo país e pelo estado de São Paulo é conversar com as pessoas. A gente tem que ouvir muito mais do que falar, tem que entender as necessidades. E a gente tem que explicar também, não só o que a gente fez, mas o que a gente pretende fazer. Eu acho que isso é de essencial importância para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade. Foi um prazer conversar com todos vocês. Muito bem, esse foi o Sérgio Moro, né? Uma entrevista exclusiva aqui para o Café com Política, cumprindo, né, Jabur, aquilo que a gente pretende de ter aí sempre temas importantes e ajudando na formação da opinião, né? Exatamente, Café, e sempre abertos a participação de outras personalidades da vida política brasileira, também candidatos ou não, né? E que possam contribuir com esse grande debate. Eu queria aqui ressaltar, só para finalizar, algumas coincidências numéricas. Teve a coincidência do aniversário dele com Bauru. O Sérgio Moro era da 13ª Vara Federal, que condenou Lula, que é do PT 13, e hoje é sexta-feira 13. Vou jogar... Tem jogo do bicho ainda, Kleber? Não tem. Kleber, qual a avaliação que você faz aí da participação dele? Rapidinho, nós temos aí 2 minutos para terminar o programa. Extremamente importante, porque eu acho que é dessa forma que se forma a opinião, né? Na entrevista, muito além de um programa eleitoral, por exemplo, é dessa forma que as questões são colocadas e o candidato ou pré-candidato tem a oportunidade de colocar com mais clareza as suas opiniões. Eu creio que foi um importante momento. Agora o que você trouxe aí me parece que vai concretizar. Não sei se os candidatos à presidência, vice, sim, mas ficou quase que evidente pela reação dele que é Senado Federal mesmo. Essa última
última fala, vou percorrer o estado, né? Porque há uma leitura de que, como candidato a deputado federal, ele poderia chegar até uns 2 milhões de votos e ajudaria muito, né, na bancada. Mas existe também esse projeto do Senado Federal. E provavelmente ele vai ombrear ali na disputa com o Ricardo Salles, que é um importante nome. E lembrando que para o Senado só tem uma vaga, né? Então vai ter que ser um tiro certeiro, né? Eu acho que essa é mais uma decisão difícil do Sérgio Moro. Mesmo porque o Datena também está aí circulando, né? Embora o Datena, será que vai dessa vez? Ele sempre chega na hora H. Você acha, o Jabur, tem chances o Moro como senador, ou para ele pra ficar tranquilo, né? E a quem faz uma leitura que precisaria de um foro privilegiado, etc., né? Sempre tem essa leitura do teoria da conspiração, né? Que para deputado seria mais tranquilo. Eu acho que ele tem chance para ambas as instâncias aí, para deputado federal e como senador também, né? Ele tem um grande apelo, a gente percebe até mesmo aqui na nossa comunidade, né? Quando anunciamos a vinda dele, muitas manifestações, né? Também tem as contrárias, claro, mas ele teria densidade eleitoral para senador, com certeza, nesse momento, muito mais do que presidente, que não tinha uma parece grande... que o presidente está descartado, né? Mas para senador é uma grande possibilidade de eleição, sim. Falando em Senado, é um tema importante para a gente debater na semana que vem, porque olha só, hein? Zé Serra, cadê? Sumiu, vai sair agora. A Gabrilli, cadê? Prometeu. E tem o famoso não sei quem que entrou no lugar do Major Olímpio. Pois é. Tamo bem, né? Quer dizer, quem é esse sujeito, né? Então veja a importância que é um cargo de Senado que mexe com proposta de emenda constitucional, que representa, né, um poder importante, e nós, eleitores, olha só como é que nós estamos para o Estado de São Paulo. Uma questão importante, Café, que o Senado é que tem o poder de revisar coisas da justiça. Até tem impeachment de ministro do Supremo. Exatamente. E olha só, a gente sequer lembra o nome de quem é um dos que estão lá. Isso é complicadíssimo. Então, e o Senado é muito mais perfil do Moro do que Câmara Federal, justamente por isso e por outras coisas aí, por isso que o Kleber colocou e por outras afinidades que ele tem com o tipo de legislação do Senado. Só para fechar, independentemente de gostarem ou não dele, seria um perfil muito bom para um Senado que lida muito com legislação, né? Então ter alguém da autoridade do Moro seria muito importante. Mas isso é tema para a semana que vem. Nós queremos convidá-lo para o Café com Política. A nossa redação, a Retaguarda, está preparando já o programa da próxima semana. Você não pode perder às 7h30 da manhã. E logo na sequência vem... Pois não, o que você ia falar? Não, falar um tchau aqui para nossa bancada, né? Pô? Então tá. João Jabur, um abraço para você, muito obrigado. Boa semana. Obrigado, Café, o Bizarra, Kleber, um abraço a todos da audiência, foi um prazer estar aqui. Kleber Santos. Mais uma vez, um prazer também estar aqui e um ótimo final de semana para quem está nos acompanhando nessa manhã. Ricardo Cafeu Jabur Santos Bizarra. Olha, você terminar. Você que não acompanhou o programa, tá gravadinho no nosso canal no YouTube, e o jornal, juntamente com a equipe, vai fazer os recortes aí para veiculação em redes sociais. Você pode acompanhar. Neste final de semana, e também vamos estrear o serviço de podcast do jornal com essa entrevista do Sérgio Moro. Mas no papel, no impresso, amanhã ou domingo a entrevista, uma resenha de tudo isso. Mais os dropzinhos das falas dele que também circularão em redes sociais. Muito bem, 8h mais 27 minutos, finalizando mais uma edição do Café com Política, de volta na próxima sexta-feira. Café com Política, uma realização 96 FM e Jornal da Cidade.